Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Eu, realmente, sou o Eggman criado por Stupid Theork. Capítulo 19 – Aranha Aliada Gigante. Onde fica Angel Island? Olha, Eggman, eu sei que você está bravo, mas não podemos ir para Angel Island sozinhos. Ok, podemos, mas enfrentaríamos um exército inteiro sozinhos. Aquele filho da mãe tem o Sonic, Vanilla e Creel. E o que você acha que ele pôde fazer com eles no momento em que te vi chegando? Ele gritou de volta. Além disso, é exatamente isso que ele quer que você faça. Vá para Angel Island bravo e sozinho. Além disso, da última vez que verifiquei, nenhum de nós tem asas, e o ônibus espacial está de volta ao QG. Eu odiava reconhecer isso, mas Sonic estava certo. Como iríamos para uma ilha flutuante sem nos encontrar com os outros? Eu poderia ter feito algo com os muitos robôs destruídos ao nosso redor, e até mesmo com a própria base, mas ao mesmo tempo eu não era estúpido, eu não poderia simplesmente enfrentar o Neo Metal Sonic de frente, eu precisaria do Sonic dos outros. Precisávamos de um elevador. Mas então eu me lembrei. Silver não era apenas um telepata. Por que você está me olhando desse jeito? O ouriço prateado perguntou preocupado, mas eu não percebi, olhando para ele atentamente enquanto também pensava. Ele também era um psíquico, assim como os Jedis, psionicos, talvez bióticos, e todos nós sabemos que, com um pouco de esforço, a telecinese pode ser usada para construir coisas. Isso me deu uma ideia. Você. Dentro da minha cabeça, agora. Eu exclamei para ele antes de agarrar sua cabeça. Ele entrou em pânico por um segundo antes de perceber o que eu queria que ele fizesse. Enquanto o Sonic pegava o rifle de Visper dela antes que ela fizesse algo muito precipitado. Agora deve estar claro para vocês o que eu queria fazer. Combinar minha criatividade e capacidade para veículos armados com a telecinese de Silver, o que me permitiria construir algo rápido e bem armado, como uma nave de guerra. No entanto, apesar de literalmente não herdar nada de Eggman, eu ainda era ele,
E enquanto eu ainda queria ser um herói, ouvindo tanto o Metal Sonic quanto aquele ornitorrinco duvidarem, mesmo que apenas no começo, que eu era o verdadeiro negócio só porque eu me tornei bom, eu decidi lembrar não apenas a eles, mas a todos em Mobius, que eu não tinha batido minha cabeça em uma pedra e esquecido tudo e me tornado outra pessoa, ou que eu fui infectado pelo bem, que eu ainda era o bom e velho doutor. E o que mais para lembrar as pessoas que eu ainda era Eggman do que fazer uma máquina ridícula e impraticável que poderia chutar bundas de qualquer maneira. E uma baseada em uma certa comédia steampunk de faroeste, mais várias atualizações, ainda por cima. Lentamente, mas seguramente, qualquer coisa feita de metal e próxima o suficiente foi agarrada pelo campo cinético de Silver, e assumiu uma certa forma. Pernas, salas internas, mecanismos, coisas giratórias, ventiladores, trilhos. Quando voltei a se ver, tínhamos um enorme, ameaçador e, o mais importante de tudo, perfeitamente funcional híbrido walkie dele carreira em forma de tarântula parado acima de nós, com 2 canhões de trilhos em seu queixo e vários pares de grandes rotores pendurados em seus lados, que também eram a fonte de energia do Mesh, como com turbinas eólicas. Não me peça para explicar como funcionava apesar da diferença de escala, simplesmente funcionava. Uau! Os 3 Mobians atrás de mim respiraram em admiração enquanto enfrentavam o enorme veículo, até mesmo Whisper. Ok, apenas 2 Mobians. Silver tinha caído no chão, segurando sua cabeça e reclamando sobre ser tratado como uma ferramenta pela primeira vez em sua vida. Aparentemente, ser usado como uma máquina de construção cobra seu preço. Pena para ele que eu não me importei. Entre. Temos alguns robôs para desmantelar. Eu gritei para eles. Mas onde estão os? Sonic começou a perguntar antes de eu simplesmente subir em uma das pernas e na cabeça, que era tão grande quanto no filme, mais um painel de controle especializado para uma pessoa com um braço, e lembrar que ele podia simplesmente pular. Ah, certo. Vamos segui-lo. Ele disse antes de pular, com Silver voando atrás e agarrando Whisper. Tudo bem, todos os sistemas estão funcionando e os rotores estão acelerando. Prepare-se para a decolagem, então segure-se em alguma coisa. Eu gritei enquanto preparava a aranha para voar. Eggman. O telhado. Silver gritou antes de simplesmente voarmos pelo telhado de metal da base, a luz do sol nos cegando por um momento. Deixa pra lá. Quando a aranha estava alta o suficiente, olhei ao redor, imaginando onde eu colocaria minha ilha se eu fosse uma Equid na cabeça quente. No final, não precisei procurar por muito tempo. A distância, muito longe, mas não o suficiente para que a curvatura de Mobius a escondesse, vi uma grande nuvem de tempestade cercada por pontos voadores que eu sabia que eram dirigíveis armados. Eu era um gênio, mas mesmo que não fosse, era bem óbvio o que realmente era. Então, qual é o plano? Silver me perguntou enquanto nos aproximávamos da ilha. Apesar do barulho que os rotores faziam, eu ainda podia ouvi-lo, já que ele estava a apenas alguns metros de distância. Porque eu não acho que você vai se entregar para aquele cara e o Metal Sonic. Primeiro temos que chegar lá. Então, eu vou pensar em algo. É isso? Silver disse em um tom incrédulo enquanto a tarântula avançava. Me faça construir uma aranha grande que voe, chegar na Angel Island pronto. Eu disse que vou pensar em algo, certo? Sim, eu estava fazendo o plano clássico de passos perdidos, mas o que mais eu teria feito? Apenas explodir a ilha ali mesmo. Eu não queria machucar as meninas acidentalmente, por mais que eu odiasse, não queria deixar Knuckles sem uma casa e um emprego, pelo menos por enquanto. É engraçado, acabei esquecendo a última parte e atacando a ilha em si, mesmo que só um pouco.
Finalmente estávamos perto o suficiente para ver quantas defesas Metal Sonic tinha colocado na ilha, quão grande era a frota que a protegia, e a estátua grande e feia que me representava quando eu ainda era mal, sorrindo com uma mão levantada e apontando para o céu. Eggman, tem uma nave se aproximando de nós. Whisper disse, falando pela primeira vez desde que entramos a bordo. De que direção? Atrás de nós, e longe. Eu vejo. Sonic disse depois de passar pela aranha, dando uma olhada por trás dela, e voltando. Está longe, mas eu reconheço essa forma. É a nave da resistência. Talvez devêssemos outra nave, dessa vez na nossa frente. Silver gritou, interrompendo Sonic. Com certeza, uma das naves que formavam a frota de Metal Sonic se separou e voou em nossa direção. Eggman, essa nave está chegando muito perto de nós, Sonic avisou enquanto a nave se aproximava cada vez mais. Que era exatamente o que eu queria que ela fizesse. Agora, você pode estar se perguntando por que eu estava recriando a tática Thunder Shield, isto é, permitir que um inimigo se aproxime de você antes de explodi-lo para o inferno, e eu lhe darei a resposta, que é dupla. Primeiro, eu não queria desperdiçar um único tiro de canhão eletromagnético, já que, por mais gênio que eu seja, não consigo criar matéria do nada. Eu só tinha 15 tiros por canhão eletromagnético, 30 no total, então eu tinha que fazê-los valer a pena. Novamente, não me pergunte como eu sabia, seria muito complicado e longo para eu explicar. Ok, tudo bem, eu apenas menti. Fiz Silver adicionar um contador de munição. Segundo motivo, eu queria testar uma teoria minha. Superpenetração, basicamente superpenetração, exceto que o primeiro alvo ainda morre com um tiro. Sim, eu inventei a palavra, mas quem se importa? Eggman. Silver me avisou enquanto eu mirava a cabeça na direção da aeronave que se aproximava. Já estávamos dentro da tempestade, mas nem o vento nem o trovão me preocupavam. Na verdade, eu gostei, estar dentro de uma das forças mais primitivas da natureza e ainda assim desafiá-la completamente com engenharia. Agora, parceiros, vejam o Metal Sonic dar uma olhada em isso. Eu gritei com um rosnado feroz antes de apertar o botão de disparo do canhão elétrico esquerdo. Houve um rugido de trovão, e o navio, e uma pequena parte da ilha atrás dele, explodiram em 1 milhão de pedaços pela força de um projétil de 75 kg sendo impulsionado a uma velocidade de aproximadamente 30 km por segundo, criando uma explosão explosiva equivalente a 10 toneladas de TNT ou, em termos leigos, o equivalente a um sabote liberando a mesma energia de um no ar. Sim, foi um pouco estúpido da minha parte atacar um alvo imóvel a uma distância muito próxima com uma arma altamente hipersônica, mas vamos lá, canhões elétricos. Silver comemorou enquanto eu continuava meu ataque, destruindo outras 3 naves, com 2 balas continuando e atingindo o pico de uma montanha e a parte inferior da ilha. Não importava quando eles finalmente perceberam o que estava acontecendo e atacaram. Obviamente não era isso que eu tinha em mente, mas naquele momento eu estava tão envolvido no momento que não me importava se eu acabasse destruindo-o. Sonic, no entanto, não estava tão alegre nem esquecido, o que foi uma coisa boa para mim, porque, bem, leia abaixo. Knuckles vai ficar um pouco chateado. E por um pouco chateado eu quero dizer espumando pela boca com raiva incontrolada. Sonic, Knuckles Boy pode beijar minha bunda, pelo que eu me importo. Eu disse quando uma nave chegou perto o suficiente de nós para me permitir chegar bem acima dela e esmagá-la com as pernas da tarântula. E os coelhos que devemos resgatar? Sussurrou, sussurrou. E se você acabar danificando a ilha Angel o suficiente para fazê-la cair no mar? Pior, e se você acabar destruindo-os por acidente?
Não sei se ela realmente estava preocupada com eles ou só queria me fazer sofrer, mas não me importou. Isso me fez parar de atacar, mesmo que fosse só para garantir que os próximos tiros não atingissem a Ilha Angel. Eu não tinha me esquecido deles. Eu estava muito levado pela minha raiva e pela sensação de invencibilidade que você tem ao pilotar uma arma de destruição em massa parcial para notar a falha do meu plano e esquecer o motivo pelo qual eu não queria atacar a ilha para começar. Eu estava assim. Então atualizei meu plano. Destruir a frota que cercava a Ilha Angel, pousar nela, assustar a Starline e a Metal Sonic pra caramba e resgatar Vanilla e Creel. Os outros fariam o que quisessem, eu só vim buscar as garotas. Não que eu não os ajudaria a retomar a ilha, mas não era a minha principal preocupação no momento. Caças chegando. Sonic gritou. Com certeza, pelo menos um esquadrão completo de aeronaves pequenas e rápidas nos bombardeou com lasers e mísseis. Os lasers mal arranharam a armadura da tarântula, mas os mísseis foram o suficiente para sacudi-la. Pior ainda, vários badniks voadores estavam atrás deles, muito mais lentos, mas numerados em dezenas, obviamente planejando uma ação de abordagem. Imediatamente após o mesh se endireitar, apertei outro botão e 3 armas de ar rotativas saltaram da parte de trás da tarântula. Sim, armas de ar. Não se deixe enganar pelo nome. No entanto, graças à minha engenharia, a pressão do ar era suficiente para impulsionar balas em velocidades hipersônicas, e eram grandes e rápidas o suficiente para lidar com os caças. Além disso, daria a Visper, que vinha usando sua arma até agora com sucesso limitado, uma arma real para revidar. Visper, se Silver fez certo, deve haver um terminal do lado de fora da tarântula, perto daquelas torres. É o controle deles. Vá em frente e acabe com aqueles caças, não consigo atirar em algo tão rápido. Então, sem me importar se ela concordava com meu plano, virei-me para os ouriços. Vocês dois, vão a um rodeio com eles. Os ouriços prontamente entraram na briga com sorrisos largos e ousados, com Sonic pousando e destruindo, ou fazendo top spin nos robôs para destruí-los, e Silver chutando, socando um HD de máquinas com seus poderes psíquicos para jogá-las em outros. Visper, apesar dos meus medos, fez o que eu pedi a ela, e descobri que ela era uma ótima atiradora com as armas de ar comprimido, embora estivesse usando o que era basicamente um fliperama sem tela sob fogo inimigo, alternando entre as torres e seu rifle se um badnik voador chegasse muito perto. Enquanto eles demonstravam porque eu sempre perdia quando era mal, eu estava fazendo uma dança de metralhamento com um navio de guerra, o maior, e eventualmente o último, da frota. Suas armas eram simplesmente lentas demais para atingir minha tarântula, mas ao mesmo tempo estava muito perto da Angel Island para eu simplesmente mandá-la para o inferno dos dirigíveis, e eu não queria testar se eu poderia fazer a mesma coisa com as pernas como fiz antes, já que era maior que o andador. Então, pegando outra página do Thunder Shield com um toque de Robotnik, eu acelerei em direção à nave inimiga, mesmo quando suas armas atingiram meu andador voador, causando danos insignificantes, mas ainda perceptíveis. Então, quando cheguei perto o suficiente para que qualquer IA que controlasse a nave decidisse não arriscar a tarântula explodir e derrubá-la, em vez de parar, eu veio ao redor e bati em seus motores. Depois disso, agarrei a nave com as pernas da tarântula antes que ela caísse na ilha abaixo, os servos do mesh sendo fortes o suficiente para manter a nave agora indefesa segura em suas garras enquanto eu voava sobre a estátua. Então, certificando-me de que não podia se mover, deixei a nave cair sobre a estátua de mim, destruindo-a. Sonic Silver, e como descobri mais tarde, a resistência, agora perto o suficiente para ver a batalha pessoalmente. Sem Knuckles e Shadow, obviamente, comemoraram quando a nave inimiga caiu, enquanto eu pousava a tarântula na ilha.
E então, assim que me levantei do meu assento com o revólver na mão, a essa distância, disparar as armas principais teria sido suicídio. Minha mente me fez lembrar o que aconteceu com a Thunder Shield depois que ela destruiu 2 tripés. Infelizmente, ou a Guerra dos Mundos existia aqui de alguma forma, ou o universo em que eu estava vivendo decidiu recriar a última resistência da Thunder Shield completamente, porque naquele momento Neo Metal Sonic decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos, batendo na tarântula com força suficiente para cortá-la ao meio e me fazendo voar. Deveria ter previsto, mas sendo um idiota, não previ. Caí por pelo menos 5 segundos, antes de bater minha cabeça contra uma pedra e perder a consciência. A última coisa que vi foi Metal Sonic, que agora ostentava um casco dourado, voando em minha direção com os braços estendidos, e Vanilla gritando.